vou virar a página aqui para a gente falar um pouquinho de Brasileirão. O Corinthians, Ju, realmente promete mais uma vez, vai disparar nesse campeonato brasileiro, goleado. Ontem a gente teve um problema com a entrada ali no estádio, na Fazendinha, com a leitura de ingresso e tudo mais. Avaliação desse Brasileirão e o América se dando bem entre os mineiros, Ju. O América tá pedindo passagem, né? Como a Lindsay também já trouxe pra gente. O Corinthians, se fala muito de projeto esportivo. Então, o Corinthians tem esse projeto esportivo, a gente até acabou de destacar o Lyon, essa final da Champions que vai ser gigantesca, contra o Barcelona, que há um projeto esportivo. O Corinthians tem, e por isso que vem colhendo esses frutos nesses últimos anos, mesmo com mexidas no comando, internamente, como a gente teve também com a Cris Gambaré, porque há um projeto esportivo para o futebol feminino dentro do clube, e isso mata tudo, mata a charada, o porquê que vem colhendo tantos frutos nesses últimos anos e protagonizando grandes frentes também e grandes duelos diante de grandes equipes como foi o Fluminense. Foi um jogo bom, a gente está vendo os gols aqui com vocês, e teve esse problema, né, Yara, como você bem falou, sobre leitura de ingresso ali na Fazendinha. Eu acredito que possa ser resolvida, porque até dificilmente a gente vê esses tipos de problemas por lá, mas campo e bola é um Corinthians fulminante, é um Corinthians que neutraliza muito bem o adversário, que consegue ser efetivo e letal no último passe, e isso acaba inibindo totalmente o adversário, por isso tem essa supremacia dentro de campo. É um projeto esportivo que vem sendo gabaritado nesses últimos anos, e por isso que, ao meu ver, é um time a ser batido. A gente vê agora o América Mineiro, tá? Que está vindo aí pedindo passagem, um Palmeiras que ainda patina ali, patina um pouco aqui, mas o projeto esportivo ele fala por si só, e o Corinthians tem, por isso tem essa disparidade no campeonato. O Palmeiras derrapou aí, mas a Amanda Gutierrez ainda é artilheira do campeonato ali com 7 gols, marcou na ocasião. Vou aproveitar só para a gente chamar a Érica aqui, porque marcou 2 vezes, ela, a Duda Sampaio, né? E aí a gente teve a Jennifer balançando a rede em uma ocasião, e a Érica tá feliz da vida, porque passou perrengue, lesão, inclusive em momento de Copa do Mundo, é uma jogadora vencedora, tem aquela garra, é uma pessoa muito simpática, sempre muito solista aqui com a gente. Vamos chamar a Érica aqui, será que ela tá feliz, pessoal? Foi gostoso, porque normalmente a gente tá ali na zaga para tirar a bola, a gente não pode deixar de jeito nenhum chegar na goleira. E aí, quando você fica naquela pressãozinha de você tá voltando, de você quer fazer um golzinho, e você gosta disso, né? Eu gostava sempre de ir pra área ali pra tentar cabecear uma bola. Acho que a gente treinou bastante pra isso. Ontem foi um dos treinos mais desgastantes, assim, nesse sentido, né? A bola veio bastante na minha cabeça, tanto de ataque quanto de defesa. O pescocinho que doía ontem, mas eu falei, hoje tem que entrar alguma bola, tem que cabecear, e graças a Deus e graças ao trabalho aí que tá sendo, consegui colocar essa bola pra dentro. Tô bem feliz. Uma zagueira marcar 2 vezes, Lu, a gente fica assim, nossa, mas a Érica já tem essa tradição de ir pra frente, de marcar, de ser ofensiva, não é à toa que foi uma atleta do PSG, jogou na Europa e tudo mais. A sua avaliação, Lu, do campeonato brasileiro, e você que entende muito bem também sobre o internacional, o Leonardo Lopes Chagas mandou aqui no nosso chat, bom dia, gurias, tudo bem? O que explica um ano tão ruim do internacional? Retiraram o investimento do feminino? Então eu vou pedir para você falar do Corinthians, mas também trazer um pouquinho desse internacional que foi finalista de campeonato brasileiro e de repente está na zona de rebaixamento do nacional. Sim, Ara, para falar primeiro do brasileiro, eu acho que a Ju resumiu muito bem, é um projeto esportivo, vai muito além do campo, né? A gente sempre fala da estrutura do Corinthians e temos que bater nesta tecla mesmo, porque é o grande segredo deste time, tanto que sai a diretora, sai o técnico que está lá consolidado há tantos anos e o time consegue continuar jogando porque já tem os mecanismos automatizados, já tem uma metodologia, isso faz com que nomes como a Érica, por exemplo, que é uma grande jogadora histórica da nossa seleção,
seleção, que ela consiga se destacar muito perto de uma volta, que ela faça 2 gols, porque é um time muito coletivo, então as zagueiras aparecem, é um time que tem muita rotação, que várias atletas aparecem à frente, possam marcar também, um ataque muito coletivo, várias jogadoras fazem gols, não tem um time titular estabelecido, tem muitas trocas, então essa dinâmica é muito legal de ver no Corinthians, isso faz com que uma zagueira também se sobressaia fazendo gols. Falando sobre o Inter, para mim o Inter é uma das maiores decepções deste Campeonato Brasileiro, se não for a maior decepção. O Inter, no ano passado, ele chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro, a gente pode se lembrar. O Inter foi campeão gaúcho, o Inter venceu a Ladies Cup, o Inter jogou pela primeira vez uma Libertadores. E respondendo à pergunta do nosso amigo, não, o investimento não baixou não, pelo contrário, o investimento aumentou. No ano passado, o investimento do Inter era em torno de 7 milhões e 700 mil reais e para este ano foi para 9 milhões e meio de reais. Conseguiu segurar algumas jogadoras importantes, mas de fato o trabalho não vem se encaixando. Um time muito inconsistente, que não apresenta nada em campo, tanto que não tem uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não venceu, está lá na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Então, realmente, é uma decepção muito grande o que vem acontecendo com o Inter. E, para mim, o que acontece com o Inter mostra um pouco da inconsistência dos adversários do Corinthians também. Até por isso já vou aqui falar um pouco por que eu vejo o Corinthians tão superior assim, porque os outros times vêm oscilando muito, então eu acho que isso também faz do Corinthians tão favorito assim e agora consegue se desprender aí um pouco mais na liderança do campeonato. A gente tem aí na tela, já para quem está nos acompanhando, a gente colocou aí, a tabela do campeonato, como que está estruturado aí. A gente tem um Corinthians na liderança com 19 pontos, Ferroviária, São Paulo, América, Palmeiras. E aí lá embaixo a gente já tem um Fluminense, Inter, Atlético Mineiro e o Kinderman. Lindsay, vou te trazer para a roda aqui de novo. Você que esteve no futebol mineiro, ali no Galo, a gente falava aqui nos bastidores, o América tá indo bem, bateu o Cruzeiro, bateu o próprio Atlético, tá reinando em Minas. O que fazer para tentar tirar essa supremacia de um Corinthians, que parecia que o Inter poderia chegar ali para ser um adversário mais cascudo, um Palmeiras, mas aí a gente vê vários problemas também em torno desse futebol feminino do Palmeiras ao longo dos anos. Como tirar essa supremacia e um pouquinho da sua experiência no futebol mineiro, de uma forma geral, porque eu fico muito feliz no masculino de ver o Atlético, que eu estou completamente iludida com o Scarpa e com o Milito, e ver no feminino um único pontinho no Atlético Mineiro e essa vergonha de estrutura que a gente vive no futebol feminino do Galo. Falando de Inter, né, ele foi muito bem na semifinal contra o Corinthians, quando o Piscinato estava por lá, né, então... as trocas acontecem, eu acho que como quando o Arthur sai do Corinthians, acaba o Piscinato indo para lá e eu só não consigo dizer, eu já estava incluída aqui, aliás, se não me engano eu deveria estar com a 17, quando troca o treinador novamente do Inter, então eu não consigo dizer essa segunda troca, mas a primeira eu vejo que o Piscinato saiu por um projeto também de história do futebol feminino, né? Assim como o Inter, tem muito tempo aí. Eu vejo que o Inter, como a Luísa falou, está investindo, né? Levou a Chu agora. A Chu, que foi uma atleta da Ferroviária, foi uma atleta de seleção. Quando a Pia chega no Brasil, muitas vezes a Pia leva a Chu. Ela se lesionou, então eles acabam levando ela. Seguram a Priscila, que para mim é a nossa grande revelação, junto da Aline Gomes, né? Do Campeonato Brasileiro da última temporada. Então, às vezes a gente não entende por que a bola não entra, como as coisas acontecem, né? Eu tenho tentado acompanhar, porque agora são muitos jogos, né? Quando a gente está na primeira divisão, a gente acaba seguindo muito mais as equipes da primeira. E agora na segunda, então a gente assiste... Ontem, por exemplo, eu estava com computador, iPad, televisão ligada, e em 3 jogos da segunda. Aí começou a Ferroviária, aí eu comecei a alternar e assistir a Ferroviária, então são muitos jogos. E que bom, né, que a gente está começando a ter acesso a muitos jogos no Brasil. Sobre o Galo, né, o Atlético Mineiro, quando eu chego, tem um projeto junto à Carol, né, que é minha coordenadora aqui. Tem dado certo essa parceria, né? A gente, na Ferroviária, a gente foi campeã da Libertadores, ficamos em terceiro no Brasileiro. Aí ela me levou para o Galo, a gente foi bicampeã mineira e agora ela veio para cá.
e me atentou a ficar 100% como auxiliar da seleção e vir para cá. Mas no Galo, quando a gente chega, a Carol traz mudança, a gente começa a pensar na base, a trabalhar, a levar meninas, e a ideia de projeto era uma, né? Mas aí o ano que nós começamos foi 21, aí 22 tem aquela inconstância, SAF, não SAF, vende o Diamond, não vende o Diamond. E aí 23, quando eles me mandam embora, lá na época eu não entendi muito por que eu tinha sido mandada embora, porque foi depois de uma vitória e eu tinha deixado bem claro, olha, a nossa equipe ela vai começar a crescer em abril, que foi quando teve bons resultados, né, o feminino, e depois de abril, né, aí mudou muita coisa, acabou, enfim, não conseguindo competir. E depois eu venho a entender que foi por causa do salário, né? Então, enquanto o meu salário era X, quem estava com, sei lá, meio X, acabou ficando, e assim foi acontecendo até esse ano. Eu vejo que, e isso a gente ouve, tá? Eu não consigo assegurar nada, é o que é trazido para a gente. E aí agora fez uma parceria com a base para disputar um campeonato, né? O Sub-20 está sendo disputado por um parceiro, não só tá dando a camisa do Galo e algumas ajudas, até onde eu estou sabendo, tá? Para que fique bem claro, são coisas que eu estou ouvindo. Tem um campo que foi reformado, que quando eu estava lá, que era a estrutura era na Vila Olímpica, um clube social, né? Mais ou menos como o clube social do Corinthians, muitas vezes as meninas usavam a academia do Corinthians lá e agora passou tudo a ser no CT. E no ano de 2022, nós íamos raramente ao CT, conseguimos poucas vezes, quando eu digo raramente, alguns pré-jogos, se a gente conseguiu treinar, sei lá, 12 vezes no CT, foi muito. Então, assim, eu entendo que o futebol feminino não é um ativo compensatório, né? Mas a gente está vendo histórias recentes, inclusive a Jordan, que foi uma zagueira que nós levamos da Colômbia, foi vendida. Eu não sei qual foi o preço que ela foi vendida, mas a gente vê a Tarsi, a Jory foi vendida. Então a gente tem que entender que se a gente não trabalhar para que a gente tenha ativos produtivos, a gente não vai conseguir ter uma equipe de competição boa para que a gente tenha essa atleta, né? Então, eu vejo que lá a estrutura que está sendo montada não é pensada para investimento, é pensado por obrigatoriedade. E, infelizmente, eu vejo muitas vezes a torcida mesmo, que não conhece, falar, mas só dá dinheiro, joga pior que os homens, porque não tem acesso, né? Não tem conhecimento. E quando eu digo a torcida, alguns, né? Quando a gente lê algumas coisas, quando perde, a gente sempre vê isso. Mas eu acredito que poderia ser algo cultural nos clubes, né? Coisa que o Corinthians está fazendo, coisa que o Cruzeiro está fazendo agora, né? Porque o Cruzeiro lá atrás também começou como uma parceria e teve aí suas oscilações. O América vem fazendo há bastante tempo, tem base. O América é a única equipe de Minas que está com a base, né? Que faz parte do América, né? Aqui no Bahia também está virando cultura o futebol feminino. A estrutura que está sendo usada é uma ligação entre base e profissional. Nós temos estrutura da base, estrutura do profissional. Então a gente, infelizmente, em 2024 a gente tem que falar de estrutura para futebol feminino. É difícil quando a gente vê que o Manchester City tem uma estrutura só para o futebol feminino e o Barcelona tem um avião. Então acho que por isso, um resumo gigante para dizer que por isso a gente ainda está galgando aí a nível de seleção mundial, né? E dizendo um pouquinho sobre o gramado, muito se reclamou do gramado. Esse espaço onde vocês treinavam é um espaço muito aquém, ou mesmo sendo numa sede social, era um espaço que era ok, que dá para explorar e realmente trabalhar ali, não querendo te colocar em rascada nenhuma, mas eu fico numa situação que às vezes eu penso, cara, a gente pode melhorar o que a gente já tem com investimento, não precisa ser uma coisa deslumbrada, e ir caminhando com o passo de formiguinha que a gente sempre fala, para a gente ter noção da realidade, porque hoje no mundo que a gente não acompanha mais os treinos de perto, a gente nem sempre tem abertura para assessoria, é difícil a gente falar, tá bom, tá ruim, precisa ser mais, o resultado é o que a gente vê, e aí a gente cobra às vezes em cima de uma estrutura e vai cobrar das meninas
algo que elas não conseguem dar pra gente. No período que eu estive lá, tinha um diretor, que era o Fred Couto, que ele tentava dar um suporte, né, pra gente. No caso, a gente treinava, era num campo alugado, a logística era um pouco difícil, mas o clube, ele tinha um gasto, até, assim, eu não sei dizer, eu não sou boa em dizer em números mais uma vez, mas assim, pagava um ônibus pra gente ir até onde acontecia esse treino, que a gente procurou por vários campos. Em Belo Horizonte tem que se falar também que é muito difícil encontrar campos, né, para treino. Sim. Campo de grama natural, de grama natural é mais difícil ainda. E eu não sei se é por causa do tempo ou o que acontece, e é muito caro. Eu sei que o campo que a gente alugava, se eu não me engano, mensalmente era coisa de 8 mil, 9 mil reais. Só gastava isso apenas com o campo. Aí tinha mais o gasto do ônibus. E tudo isso para dizer, poxa, você está defendendo. Não estou defendendo, mas eu também estou dizendo que eles tentavam dar essa estrutura física, mas a gente também não era introduzida no CT, por exemplo, porque o CT tinha que treinar desde o sub-9, aí tem sub-9, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20. E aí o feminino não conseguia campo, porque se eu não me engano, são 6 campos, mas o profissional usa 3, então acaba sobrando 3 para todas essas categorias. Então, assim, não estou defendendo o clube, porque quando eu saio de lá, o presidente me liga, o presidente fala comigo, tudo. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa pensar mais ou estruturar melhor para se fazer um futebol melhor. Claro. Ô, Lu, 9 mil reais no meu bolso, no seu, da Ju, aqui, dói. Mas no bolso de um clube Atlético Mineiro, faça 1000 favores que a gente pode investir mais, Lu. Gente, é dinheiro de pinga, né? O que é isso? Não, é lamentável. E o nível de investimento que foi feito no feminino deste ano é uma vergonha, né? Você cair de 10 milhões para 5 milhões, você não tem investimento nenhum, é um absurdo. E assim, o futebol mostra que ele é rentável, né? Olha a venda da Tassiane, gente. Tassiane foi vendida, olha o que ela rendeu para o Corinthians, quase 3 milhões de reais, se não me engano, me corrijam aí se eu estiver errada, mas ele é muito rentável. O patrocínio feminino do Palmeiras hoje, pelo que foi divulgado, gira em torno de 22 milhões de reais. Então, se você investe, você tem retorno. Não é uma questão só social, moral, de igualdade de gênero, que é também muito importante que a gente brigue por essa luta, por essa bandeira, mas é uma questão de business mesmo, de dinheiro mesmo. E quando você não tem esse olhar, eu acho que você está sendo, inclusive, pouco inteligente, né? Se você quer economizar 9 mil reais, você pode estar deixando de ganhar 9 milhões ou muitos mais milhões que você poderia ganhar lá na frente se fizesse um trabalho bem feito. 2,59 milhões foi o valor da Tassiane, checando aqui. Ô, Ju, a gente já levantou a bola? Diga. Claro. Desculpa, estou interrompendo aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para a Lindsay, já que a gente tocou nesse ponto de investimento e ela citou o Grupo City. Hoje o Grupo City é o dono do Bahia, que é onde ela trabalha, né? Então eu gostaria de saber, Lindsay, como que o Grupo City vê o futebol feminino, se esse é um dos focos dele ou uma das prioridades, como eles enxergam o futebol feminino, e se você pensa em galgar carreira no grupo, que é, se não a maior franquia do mundo, sem dúvida uma das maiores, né? Já visto o Manchester City, tudo que faz na Inglaterra. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação do Grupo City com o futebol feminino. Mandou muito, Luiz, ele tá brilhando nisso. Eu vou começar com a coisa mais simples. O que a gente precisa para jogar bola? Bola. Até hoje, em nenhum clube que eu trabalhei no Brasil comprou a quantidade de bola que a gente teve comprada. Eu me orgulho de falar isso, porque toda vez é um problema. Bola é um problema. Porque se você vê os clubes, eles trabalham com as bolas que vêm da federação. E aí eu chego no clube e a gente tem 60 bolas compradas do fornecedor, a mesma bola do Campeonato Brasileiro, nós temos 60 bolas. Então vamos lá vai eu com as contas. Eu falei que eu não sou boa de número, mas coloca aí R$700 vezes 60, é um bom investimento apenas para um primeiro material. Tirando todas as outras coisas que o clube
vem proporcionando e oferecendo. Luísa, para te responder, eu estou muito contente com a estrutura que é dada. Eu moro aqui, o pessoal mora. A cidade aqui chama-se Dias Dávila, onde tem o CT, né? Onde o masculino treina, a base e nós. Apenas a iniciação treina em Salvador. Fica cerca de 40 quilômetros, eu vou chutar assim, 40 quilômetros de Salvador. Eu preferi morar aqui porque esse trajeto de carro não é muito para mim, mas temos 1, 2, 3, 4 campos e uma possibilidade de o quinto ser construído. Nós temos estrutura física acessível, tudo que é isocinético, tudo que é academia. Temos, mais uma vez, é ruim ter que falar disso, né? É ruim, mas eu estou me gabando nesse momento, porque nós temos tudo que um masculino que eu vejo aí de A2 não tem. Né? Eu não consigo falar um masculino de A1, mas masculino. Nós temos pré-treino. Eu brinco que no restaurante, quando a gente vai para o hotel, eu já fiquei mal acostumada, porque um dia a gente tem picanha, no outro dia salmão, e no outro dia a gente tem os dois. Então eu não sei o que eu pego mais para comer. Pois é. Assim, a estrutura é fantástica. A gente pode ir lá também almoçar, tá? A gente topa. Ela já mora em Salvador. Ela já mora em Salvador, essa terra maravilhosa, nos arredores de Salvador. Podia chamar a gente, né, Yara? Micareteira que somos. Adoraríamos passar uma temporada ali em Salvador. Vocês são super bem-vindas. Só que no carnaval, como nós não estávamos para treino, eu resolvi ir para minha casa, para Campinas. Eu não sou muito do carnaval, mas vocês podem vir e ficar na minha casa, sem problema nenhum. Então, maravilhoso. Olha que a gente vai cobrar isso. Ô, Lindsay, você acha já garante o carnaval, Lindsay. Carnaval já estamos aí. Boa. Lindsay, você acha que obviamente, essa estrutura toda que vocês têm diferenciada é o reflexo da tabela do campeonato ali, na hora que você vê o Bahia na liderança do grupo? Eu acho que sim, eu acredito que sim, essa estrutura ajuda muito. A Carol, nossa coordenadora, né, eu não estava quando ela e o nosso analista, o Rafael, começaram a planejar a equipe, né, junto da comissão, e eu só gostaria de frisar que quando troca de treinador, as pessoas, não consigo falar dos treinadores, mas algumas pessoas falam mal da comissão antiga. O que eu posso dizer é que essa comissão que estava levou, todo mundo fala que caiu 2 vezes, mas temos que lembrar que subiu 2 vezes com o Bahia, né? E numa estrutura diferente do que nós temos hoje. Então, gostaria só de deixar isso bem lembrado, porque a vida de treinador é muito solitária. Quando a gente perde, todo mundo desce a lenha, mas quando ganha, não se lembra muito, né? Enfim, eu acredito que sim. Nós tivemos um jogo contra o Misto às 10 da manhã de lá de Cuiabá, e foi uma escolha deles, né? Só que eles se esqueceram que a Bahia também é quente, né? E colocar um jogo nesse horário seria um problema, acho que para as duas equipes. Nós não tivemos cãibra no jogo, e a cãibra não significa só cansaço, são muitos fatores, né? São muitas coisas juntas. E nós não tivemos nenhuma cãibra, com uma a menos, parecia que a gente estava com uma a mais no jogo. Então, acredito que para que a gente tenha essa estrutura, esses treinos, as meninas estarem correndo bem, temos pré-treino, na última viagem, o nutricionista viajou. Quando a gente fecha a roda, nós estávamos, se eu não me engano, em 13 ou 14 pessoas da comissão técnica, com 22 atletas viajando num jogo fora. Então, não são apenas as 25 que a CBF paga a passagem. O clube tem mais 2 assessoras, 2 pessoas da parte de comunicação, marketing, não sei bem. Temos bastante pessoas da comissão, temos nutricionista. Nesse caso, na viagem foi o Will. Então, assim, se eu for nominar aqui todos, né, acho que eu vou pegar bastante tempo, mas nós temos bastante pessoa que está envolvida com o masculino profissional e o feminino profissional. Então, a gente entende que o resultado vem do trabalho junto à estrutura. Que legal, isso é muito importante a gente dar essa realidade, porque poderia vir uma Lindsay reclamando e falando, na A2 as condições são ainda piores, a gente ainda passa um perrengue maior, e não, a gente vê que talvez a A2, Ju, vem como um exemplo de investimento e de estrutura para o futebol da A1. Vou deixar o espaço aberto para você também, Ju,
fazer uma pergunta aí para a Lindsay e a gente rodar, fazer esse giro, porque é importante a gente entender que o futebol feminino a gente cobra em campo, mas principalmente falando de base, quando a gente vê o América Mineiro investindo aí na base e tentando, né, voltar para as meninas, porque a gente, né, Lindsay, tem uma geração que você só vai ter reposição falando em seleção brasileira, pode ser o Last Dance da Marta, Cristiane também mais velha, se a gente tiver uma base que possa se consolidar e possa ir melhorando ao longo do tempo. Ju, com você o microfone. Para Lindsay, né, até voltado para o Bahia que é muito representativo nas ações de marketing do clube. A última foi no Dia Internacional da Mulher, assim, foi um vídeo muito forte, mas muito preciso. E Lindsay, fala pra gente, você que estava no Galo, e era uma estrutura totalmente diferente, agora numa estrutura como do time do Bahia, com essas ações de marketing maravilhosa, é o melhor clube no quesito de estrutura que você trabalhou até hoje? Eu trabalhei no Lyon, então assim, é diferente, né? Mas no Brasil, eu vejo que é uma, assim, em suas proporções, né? Estar inserida, a categoria estar inserida no CT, eu acho que é o mínimo que nós teríamos que ter hoje em dia. Mas a gente entende que nem CT para as equipes masculinas são tão estruturadas, né? Então, acho que assim, eu consigo dizer que aqui no Brasil a gente não perde para times campeões de Libertadores, né, feminino. Então, assim, é uma estrutura, eu acredito que é uma estrutura muito boa. Existe, como em qualquer lugar, a gente tem um negocinho ou outro a acertar, né? Mas, como eu falei anteriormente, a gente tem uma abertura muito boa com o nosso diretor, né, o Vitor. A gente tem a Natália, que é a responsável de saúde e performance, que trabalhou em Cruzeiro, Atlético e está aqui no Bahia. Então, assim, são pessoas envolvidas diretamente com a primeira equipe masculina e que no dia a dia, digamos assim, estão presentes com a gente. E eu acho que a estrutura, ela vai muito mais do que a física, né? E a estrutura humana também é importante. Porque quando você tem tudo e não tem os profissionais adequados para trabalhar, acaba que também não acontece. Então, nós temos... Eu estou enrolando aqui, mas eu acho que sim, acredito que é a maior estrutura. Porque na Ferroviária também tinha... na Ferroviária também a gente treinava no campo, no CT do masculino, a gente almoçava no mesmo lugar que o masculino, mas é uma estrutura diferente, né? O masculino está na A2, série D ou C no masculino, e o feminino, né, a Jéssica, trabalho super bom que ela vem fazendo, né, vice-campeã brasileira, mais uma vez empatou com o Corinthians ontem, foi muito bem no jogo, né, contra a Camila, que é uma excelente treinadora. Então, assim, a gente está falando, eu fico feliz em falar de mulheres que estão em clubes que estão proporcionando estruturas, né. Talvez hoje eu vou defender a minha camisa, eu digo que sim, acho que é a melhor estrutura que eu trabalhei. Olha, vamos aproveitar, a gente tem aí, então, umas imagens da Lindsay no vestiário aí, pra gente mostrar um pouquinho desses bastidores que a gente gosta de ver e mostrar um pouquinho dessa estrutura do Bahia e da treinadora, vamos dizer assim, né, no seu momento do batente, de pegar firme. Coloca pra gente. Como é que é esse momento, Lindsay, de vestiário ali, esse corpo a corpo? Você acha que essa experiência que você viveu faz a diferença ali na hora de bater no peito e ter essa liderança? Eu vejo que, assim, existem algumas coisas que é engraçado, é tão natural que eu me olho assim, eu não gosto muito, às vezes eu não gosto muito de me ver, que eu falo assim, nossa, fiz essa cara, fiz esse gesto, as coisas acontecem tão naturalmente que, assim, eu acho que a experiência, ela ajuda a gente a conter palavras, a trazer outras, a trazer experiências, né? Nesse caso aí, eu gosto sempre de lembrar, às vezes a gente almeja tanto estar em um lugar e quando a gente chega a esse lugar, a gente acaba esquecendo, né, de como a gente chegou, do que aconteceu. Então é muito importante a gente sempre ter o pé no chão e sempre valorizar onde a gente está. Quando a gente fala de futebol feminino, quando eu comecei, eu tive a sorte de começar no Lyon, mas eu tive uma passagem por Jaguariúna em 2011, onde as meninas jogavam por bolsa de faculdade, onde nós tínhamos, era uma casa para não sei quantas atletas. E isso na época era normal.
né? Assim como muitos treinadores, na época era normal ter algumas atitudes, e a gente vem melhorando, a gente vem mudando, a gente vem entendendo que o futebol vem transformando, né? O feminino está cada vez mais profissional. Então eu gosto de lembrá-las que a gente teve, né, pessoas lutando para que hoje a gente tivesse a estrutura que a gente tem.